A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 7 de junho, recordamos hoje os santos Beata Ana de São Bartolomeu e Santo Antônio Maria Gianelli. Santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de Beata Ana, auxiliar fiel da grande amiga de Jesus. Favorecida com inúmeras graças místicas desde a infância, se abeberou do espírito teresiano na própria fonte, sendo enfermeira, secretária e companheira de viagens da grande reformadora do Carmelo. Vamos conhecer um pouco a sua história. Ana Garcia Mazanas nasceu no primeiro dia do mês de outubro de 1549, numa família de prósperos agricultores do povoado de El Almendral, próximo a Ávila. Era a sexta de 7 irmãos e teve a felicidade de ser instruída na fé desde os primeiros passos, não só ao ouvir os piedosos ensinamentos dos pais, como também ao vê-los proceder em tudo como excelentes católicos. A tal ponto, levavam a sério suas obrigações para com Deus, que faziam questão de assistir à missa a cada manhã, juntamente com todos os filhos, por mais graves e urgentes que fossem os assuntos a serem resolvidos no dia. Habituada a dar o verdadeiro valor às realidades sobrenaturais, Ana sempre sentiu forte atração pelo céu e profunda aversão ao pecado. Aos 3 anos de idade, ocorreu o primeiro fenômeno místico de sua vida, o qual a encheu de força e consolação. Levantou os olhos e viu o céu aberto e Nosso Senhor Jesus Cristo cercado de glória, que a fitava, infundindo em seu coração ardente desejo de amá-lo e servi-lo. Daí por diante, a existência de Ana seria permeada de extraordinárias manifestações desse gênero, como, por exemplo, aparições frequentes do menino Jesus, o qual se apresentava sempre com idade equivalente à da menina. Quando Ana tinha 10 anos, faleceram seus pais, e os irmãos deram-lhe a incumbência de cuidar dos rebanhos da família. Com isso, muito lucrou ela, pois na tranquila solidão dos campos, Jesus menino passou a fazer-se presente de forma visível todos os dias, proporcionando-lhe tanta alegria espiritual que certa vez ela pediu: Senhor, já que me fazes companhia, não vamos mais aonde haja gente, senão que dirijamo-nos sozinho às montanhas, pois em vossa companhia nada me faltará. A tão amorosa súplica o divino infantil sorriu sem nada dizer e fez-lhe compreender no fundo da alma não serem estes os desígnios da providência a seu respeito. Com o correr do tempo, tornou-se claro para a jovem Ana que Deus a chamava à vida religiosa, e o próprio Nosso Senhor lhe indicou em sonho o mosteiro no qual deveria ingressar, o convento das Carmelitas Descalças de Ávila, fundado havia pouco pela já então famosa Madre Teresa de Jesus. Ana, contudo, só conseguia seguir a vocação após duros combates, tanto contra os familiares que se opuseram fortemente à sua decisão, como contra o demônio, cuja sanha em perdê-la foi terrível. Assim descreve ela sua entrada no Carmelo, a qual chegou acompanhada por alguns membros da família. Eles iam chorando ao longo do caminho e quase não me falavam. Eu ia muito alegre, mas por outro lado, tão atormentada por mais tentações, que parecia que todo o inferno se havia reunido para fazer-me guerra. Eu não ousava soltar uma palavra sobre isso, pois se o fizesse, com razão, diria que eu era louca de entrar no mosteiro daquela maneira. No convento de São José de Ávila, Ana foi admitida como irmã leiga e agregou ao seu nome o de São Bartolomeu. Encarregada das necessidades materiais da casa, sabia unir uma intensa vida interior à atividade incessante no cuidado das irmãs de hábito, tomando para si com alegria os trabalhos mais penosos. Todavia, a provação que tantas vezes visita os que Deus quer mais especialmente aperfeiçoar, despontou inexorável bem no início do noviciado. Cessou por completo a presença sensível de Nosso Senhor, que sentira desde menina.
O primeiro encontro com aquela que seria o luzeiro de seus passos deu-se quando Ana ainda era noviça, em julho de 1571. Ao vê-la, a grande Santa Teresa deixou transparecer tanto contentamento que parecia estar à espera de alma tão consoante com a sua. Depois de analisá-la por alguns instantes, deu-lhe um forte abraço e ordenou que a colocasse no seu serviço pessoal. Durante os 3 anos em que a santa permaneceu naquele convento, Ana pôde receber inúmeras aulas de perfeição, num convívio de intimidade, contemplando com elevo a veneração as facetas de sua superiora, cuja grandeza se manifestava, ora por lances audazes, ora nas decisões cheias de discernimento, ora nos momentos de recolhimento e até mesmo nos pequenos gestos e atitudes no dia a dia. Esse período foi o início do longo caminho que as duas santas percorreriam juntas, tendo Santa Teresa partido para Sevilha em 1574, sua auxiliar não pôde segui-la devido a uma violenta enfermidade que a deixou sem energia para os afazeres habituais. Generosa como era, a sensação de inutilidade causada por essa situação só fez crescer seu desejo de dar-se por inteiro a Deus. Por isso pediu a ele que a curasse ou então a levasse desta vida, e recebeu esta resposta: agora isto não te convém. Há de padecer muitos trabalhos na companhia de minha amiga Teresa. Apesar de tão consoladora promessa, a saúde de Ana não melhorou em nada. Como só acontece às almas muito eleitas, Jesus queria dela um novo ato de confiança e abandono. Quando Santa Teresa retornou a Ávila, Ana seguia doente. Não obstante, deu-lhe a ordem, à primeira vista bastante arbitrária, de assumir o posto de enfermeira. Embora mal pudesse manter-se de pé, ela obedeceu prontamente, pedindo a Nosso Senhor que auxiliasse. Demonstrando seu agrado com este ato de submissão, Jesus apareceu e não só lhe deu forças para tratar das irmãs enfermas, como também se dispôs ele próprio a cuidar de uma delas. Ao cabo de alguns dias, todas haviam se restabelecido e comentavam, impressionadas, a dedicação e habilidade da nova enfermeira, que parecia conhecer todos os segredos da função como se a exercesse há anos. Graças a este favor concedido por Deus, pôde ela socorrer inúmeras vezes sua Santa Madre nos problemas de saúde que a acometeram, sobretudo nos últimos anos de vida, quando, tendo fraturado o braço esquerdo, necessitando todo o tempo de alguém que auxiliasse. Tais circunstâncias marcaram a alma de Ana de maneira singular, como deixou atestado em suas memórias. Verdadeiramente era um céu servi-la, mas era o maior dos sofrimentos vê-la padecer. Ainda que não soubesse ler nem escrever, bastou à grande mestra externar o desejo de tê-la como assistente no despacho da correspondência, que Ana se prontificou em ajudá-la, confiando que Deus a proveria das condições necessárias. Com simplicidade, pediu à santa alguns escritos seus, a fim de imitar-lhes a caligrafia, e no mesmo dia conseguiu redigir uma carta, anotando o que a madre lhe ditava. Hoje, a coletânea dos escritos da Beata Ana de São Bartolomeu constitui um grosso volume que proclama por si este milagre nela operado por Deus. E, sem dúvida, ao considerarmos esta fidelíssima filha de Santa Teresa, sua operosidade abnegada e cheia de entusiasmo desperta nossa admiração. Diante dela, as insuficiências humanas deixavam de ser obstáculo para se transformar na base sobre a qual Deus realizava seus milagres. Em 4 de outubro de 1582, Santa Teresa se encontrava no seu leito de dor, sentindo aproximar-se a hora derradeira. Confessou-se, recebeu o viático e expirou, repousando a cabeça nos braços da fiel Ana, que a assistia dia e noite. O próprio Nosso Senhor veio então consolar a fiel discípula, aparecendo a ela cheio de esplendor e mostrando-lhe a estupenda comemoração que os anjos e santos preparavam no céu para receber a quem ele chamava minha amiga. Tão puro, abnegado e restituidor era o amor da Beata Ana por sua mestra, que bastou esta visão para fortificá-la e enchê-la de alegria,
a ponto de não derramar uma lágrima sequer por sua morte. Ao contrário, sentia-se radiante de felicidade, pois afinal sua venerável madre receberia o prêmio pelos árduos combates enfrentados, a glória pelos inenarráveis sofrimentos padecidos e a coroa por tantas vitórias alcançadas. Passou os últimos anos de sua vida na Bélgica, onde fundou o Carmelo. Nessa época, os belgas estavam em guerra contra os holandeses. Espalhara-se de tal forma sua fama de santidade que muitos militares, antes de partir para a fronte de combate, vinham lhe pedir algum objeto seu para usá-lo como relíquia e garantia da proteção de Deus. A um deles, que trazia ao peito um papel escrito pela Santa Madre, Deus salvou da morte. Uma bala atravessou o grosso tecido do uniforme, mas foi detida pela fina folha de papel. Ademais, em duas ocasiões, nos anos de 1622 e 1624, quando a cidade estava prestes a ser tomada pelas tropas inimigas, foram as orações de Madre Ana que miraculosamente a salvaram, dando razão ao que disseram algum tempo antes a infanta Isabel Clara Eugênia, filha de Filipe II, à época governadora dos Países Baixos. Nada receio a respeito do castelo, nem desta cidade, porque estou mais segura com a defesa feita pelas orações da Madre Ana de São Bartolomeu do que com quantos exércitos possa ter ali. Em 7 de junho de 1626, esta valorosa alma encerrou sua carreira neste mundo para entrar nas alegrias do céu, onde certamente, ao lado de sua querida Madre Teresa de Jesus, continua a amparar aqueles que zelam pela glória de Deus e de sua Igreja. Que possamos pedir a intercessão da Santa. Amém. Neste dia também recordamos Santo Antônio Maria Gianelli. Seu lema: os pobres, as almas e a santidade do clero. Religioso, bispo de Bobbio, fundou a Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto e brilhou pelo empenho e exemplo brilhante de dedicação às necessidades dos pobres, à salvação das almas e na promoção da santidade do clero. Vamos conhecer um pouco de sua história. Antônio Maria Gianelli nasceu em Cereta, perto de Chiavari, na província de Gênova, em 12 de abril de 1789. Entrou no seminário aos 19 anos e foi ordenado sacerdote 4 anos depois. Professor de letras e retórica, para receber o novo bispo, organizou em Gênova uma peça intitulada A Reforma do Seminário, que teve um eco notável. De 1826 a 1838, foi pároco em Chiavari. Este período é marcado por uma série de inovações pastorais e pela criação de várias instituições, como o próprio seminário. Sob o inusitado nome de Sociedade Econômica, foi criada uma instituição cultural e assistencial confiada por Dom Gianelli aos cuidados das Damas da Caridade, para a educação gratuita das meninas pobres, uma caridade que confia às Damas da Caridade. É o primeiro passo para as Filhas de Maria Santíssima do Horto. Em 1838, foi eleito bispo de Bobbio, ajudado pelos lígures. Ele reconstruiu sua congregação com o nome de Oblatos de Santo Afonso. Morreu em 7 de junho de 1846. 2 anos antes, havia criado uma pequena congregação missionária para pregar ao povo e organizar o clero, sendo um grande atuante na formação da igreja. Foi canonizado por Pio XII. Homem inteligente e clarividente, culto e sensível às correntes ideológicas da época, sabia muito bem que a meditação pessoal das verdades reveladas por Jesus pode criar convicções firmes que formam consciências e iluminam as mentes. A meditação, de fato, ajuda a manter vivo o contato com o Senhor, fortalece a vontade, traz à tona os defeitos que devem ser corrigidos, eleva o tom da vida, faz respirar uma atmosfera mais elevada e serena. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, grandeza dos humildes, que quisestes fazer brilhar a bem-aventurada Ana de São Bartolomeu
pela sua caridade e paciência, concedendo-nos por sua intercessão seguir a Cristo e amar os irmãos, para podermos viver segundo os vossos desígnios. Beata Ana de São Bartolomeu, rogai por nós. Oração de São Maria Gianelli. Oremos. Pedimos ao nosso santo que ensine o caminho da meditação e que através desta possamos ser usados pelo Senhor no serviço pastoral, no trabalho cotidiano, que o seu exemplo e virtude sejam sempre caminho de esperança e caridade para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio Maria Gianelli, rogai por nós.